os caras. Então, assim, é uma coisa que começa em um lugar, é testada e depois vai espalhando e demora, cara. Mas isso aí é o meu quarto ponto lá sobre como é fazer a diferença. E a outra coisa também que a gente quer fazer agora é fazer adaptação estadual para isso. Porque boa parte da atuação de comércio, da fiscalização e atuação de comércio, indústria, etc., é de nível estadual, não municipal. Então agora a gente tem que adaptar isso, e a ideia é protocolar em nível estadual com os deputados estaduais do Novo, e caso vocês não saibam, o Novo agora tem deputado estadual no Acre, tá? Que é o Jarude. Ele veio pra gente, inclusive deve concorrer à prefeitura de Rio Branco Acre também. Fala dele, sabe? Eu penso, não, porque o Novo não sei o quê, nós temos deputado estadual no Acre. Fala dele. Mas voltando, a gente vai protocolar com esses deputados estaduais do Novo e tal, e alguns outros deputados estaduais aliados nossos que a gente tem contato que não são do Novo, lamentavelmente, mas poderiam ser, e a gente conversa isso depois em outros estados também. E a ideia é com isso ir contendo essas receitas e contendo as receitas, contendo fiscais e tudo mais, e começar a tentar equilibrar essa relação. Então esse é o futuro aí, e bicho, isso vai demorar ainda, sabe? Entre adaptar isso para nível estadual, aprovar, sancionar, aí vamos entrar com processos, caramba, bicho, isso aqui vai 6 meses suave. Mas é o futuro da coisa aqui, é um negócio super divertido, e é uma coisa que eu olhei e falei, porra, cara, que orgulho, bicho. Que a gente saiba é a primeira lei que está sendo aprovada em nível municipal desse tipo, né, que a gente pegou basicamente a lei federal lá do Rigoni e colocou no município. Se tiver alguém que fez antes, por favor, me avise, mas que a gente saiba é a primeira. E, cara, sei lá, puta alegria nisso. Terceiro ponto, uma outra lei também aprovada, dessa vez foi em Nova Era, Minas Gerais, com ele, o embaixador do anarcomarombismo, também sócio meu num processo contra o PT, o prefeito da cidade de Utiai, e o Zé Cabaleiro. Pra quem lembra, eu fiz o vídeo lá do meu primeiro processo, que o Zé Cabaleiro fez campanha antecipada lá. Vocês lembram daquele vídeo do Zé Cabaleiro tiltando de raiva com um negócio que falaram contra ele lá, da Lei Rouanet, que ele quase era porrada com o cara? Então é por causa de um processo nosso. O Rian, que é vereador lá em Nova Era, com o apoio de vocês, que a gente apoiou em 2020, ajudou o cara e tudo mais, muita gente falou que não ia servir pra nada. E aqui estamos, tem um vereador libertário numa cidade dessas, aprovou lá uma lei de restituição, indenização ao pagador de impostos, caso o Estado, por não prestação de serviços ou não manutenção de alguma coisa, cause danos a ele. Então, assim, enchentes, desabamentos, falta de prestação de serviços, de alguma coisa de infraestrutura que tinha que ser feita lá e tudo mais, deu problema, deu dano. Pois bem, você paga imposto. O imposto ostensivamente era para fazer isso. Estava prometido que ia ser feito, deveria ser feito. É a responsabilidade da prefeitura fazer isso. E se ela não fizer? Bom, via de regra, nada. Via de regra, nada acontece. O que existe no Brasil hoje, no Estado de maneira geral, é que o Estado fala, ó, eu vou pegar o seu dinheiro, eu prometo que eu vou fazer ABCD, e daí eu não vou fazer, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai parar de pagar? Não. Você vai me processar por não ter feito? Não. Eu não tenho o que fazer. Então, via de regra, não vai ser feito. Então, o que ele colocou foi um projeto de lei que diz, ó, se causar dano, se tiver algum problema aqui, tem que ressarcir. E daí tem todos os dispositivos da lei, uma coisa complexa, mas, de novo, é outra coisa que exercita esse conceito de colocar consequências. Eu tava conversando com uma pessoa de políticas públicas, não de esfera liberal, mas políticas públicas, em geral, ali do INSPER e tudo mais. E eu tava explicando o conceito do cui se fodem. Existe o conceito do cui bono, né? Por exemplo, quem ganhou, é latim para quem ganhou. Eu uso muito o conceito do cui se fodem. Que é o seguinte, bom, tem uma lei aqui, tá bom, se ela não for feita, quem se fode? Ninguém. Mas então não vai ser feito, pô. Lógico. Tem que ter alguém que vai tomar na cara. Então, a partir do momento que você começa a colocar essas coisas, pelo menos você começa a colocar alguns freios nos caras, você consegue colocar algumas consequências, e você consegue, em casos mais graves, quebrar os caras mesmo. Vamos pegar aqui São Paulo. Você tem o Ricardo Nunes, que é um dos prefeitos mais incompetentes da história da humanidade, perdendo apenas, talvez, pro absoluto tapado, que é o prefeito de Belém, lá do PSOL, que tem 6% de aprovação e não consegue nem catar o lixo da cidade. O Ricardo Nunes é derrotado rotineiramente para árvores. Ele não consegue, a prefeitura de São Paulo tem um orçamento de mais de 100 bilhões de reais para 2024, era 96 bi para 2023, e ele não consegue, com essa grana toda, podar umas arvrinhas. Não está dando a capacidade dele.
E aí a árvore cai, quebra fio de luz, as pessoas ficam dias sem luz, perde negócio por causa disso, perde dinheiro, perde mercadoria, perde um monte de coisa. E daí, pô? E daí? Nada acontece. Então, se essa lei estivesse em vigor aqui em São Paulo, a prefeitura seria obrigada a ressarcir aos privados todos os danos causados pela ausência de manutenção básica, que é podar uns matos. A galera fala assim, pô, não, porque sem o Estado a gente teria desordem e tudo mais. O Estado não consegue podar uma arvrinha. E você quer me dizer que sem ele ia ser o fim da civilização? Ah, por favor, mano. Mas pra encerrar, e esse vídeo tá super longo, mas desculpa, eu não tive tempo de fazer mais curto. Essa semana eu tô em conclusão de texto do Caderno de Políticas Públicas do Novo pra 2024, pra nível municipal, e... Desculpa, gente, os últimos meses foi assim mesmo, já isso acaba, e eu volto ao normal aqui, mas enfim, o vídeo ficou longo, foi mal. Quarto ponto, isso é o quão difícil é entregar um resultado de verdade no mundo real, porque assim, existe um desbalanço no meta de política e redes sociais, que é, se você quer ser eleito e ter amplitude, ter alcance e tudo mais, a literal coisa mais burra que você pode fazer é tentar de fato ter um efeito no mundo real. A melhor coisa que você pode fazer é gastar 140% do seu tempo em aparecer. Então você precisa causar, aparecer, encher o saco e de várias formas criar conteúdo de entretenimento e causante, engraçado ou revoltante que faz as pessoas aderirem a você. Isso você consegue depois transformar em votos e aparecer. Você não precisa realmente dar um resultado. Você não precisa realmente entregar nada. E, inclusive, o tempo que você gasta fazendo isso é um tempo de backstage, é um tempo que ninguém vai ver, é um tempo de coisas técnicas pra caramba e chatas pra caramba, que vai retirar do seu tempo de colocar um cone na cabeça e sair correndo e aparecer e ganhar público por causa disso. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente ruim. Eu acho que isso é extremamente nocivo, mas Estado, incentivos de política. Obviamente não ia funcionar. E esse tipo de coisa aqui, assim, parece pequeno, mas, gente, só pra vocês terem uma noção do trabalho que foi isso, ok? O qual é o trabalho de equipe gigantesco. Sabe, se você vê alguém na política falando assim, eu fiz isso sozinho, você está diante de um mentiroso. De um tamanho. Ninguém faz nada sozinho, bicho. Política é um esporte de equipe pra caramba, sabe? Isso começou lá com o Rigoni, lá em 2022, e a equipe dele, eu nem sei quem participou dessa redação aqui, de fazer esse projeto em nível federal. Aí teve o negócio todo de aprovar lá e tudo mais e empacou. E aí também tem muita gente que fala assim, então empacou, parou no Senado, literalmente perdemos, acabou, nós vamos literalmente virar a Coreia do Norte amanhã, nada funciona. Assim, caminha pro psicólogo, né, porque precisa de tratamento. E aí, a gente olhou isso muitos meses depois e falou, pô, mas dava pra dar um somebody love nisso aqui e fazer um negócio diferente aqui, né? Só que pra isso, cara, vamos voltar. Lá em 2020, a gente tava apoiando vários candidatos a vereador, foram quase 70 candidatos, e ajudando, pô, vamos tentar divulgar os caras, vamos tentar encontrar eles, né? Eu tava fazendo isso, vamos botar, tipo, a minha comunidade aqui pra conversar com os caras, pra ajudar, pra ajudar a panfletar e tudo mais. E aí a galera falando, não serve pra nada, não sei o que, tá bom, fala, pô, não adianta. Depois você vai entender. E aí elegeu a galera, e daí teve gente que doou e tudo mais. Pô, então precisa dessa galera, precisa de todo mundo que ajudou esses caras a se eleger, aí depois precisa ter isso. Aí depois a gente montou a equipe do Gabinete de Liberdade, a gente tem que contratar a gente, tem que fazer toda essa operação, e aí tem que fazer o projeto de lei, aprovar e foi aprovado. Agora depois tem que ver se está sendo empregado, tem que ver se está sendo colocado em prática, porque isso aconteceu, por exemplo, muito com a Lei de Liberdade Econômica. Elas aprovavam, daí não regulamentavam e continuam fazendo. E daí tem que entrar com processo em cima. Cara, é um puta de um trampo, com aqui por baixo falando dezenas de pessoas, mas provavelmente mais perto de centenas, para você fazer 2 PLs que, em nível municipal, vão conseguir conter muito esse poder de fiscalização, de abuso, de roubo do Estado e de projeção política e de perseguição política contra quem quer mudar as coisas. Só que perceba o efeito sistêmico disso. Essa que é a coisa, cara. Eu vivo falando que a gente tá no movimento em que a gente não tá plantando alface. Alface você planta 45 dias, depois você colhe. Você não pode achar que as coisas são assim. A gente tá no movimento que a gente tá plantando, pô, vinho, cara. Até você precisa achar o terreno, aí botar a planta... Puta, eu sei que é uma analogia pedante pra caramba. Sei lá, whisky, pô. Tem que ficar esperando 12 anos o negócio envelhecer pra você poder tomar uma, sabe?
Sabe, até o negócio crescer, até fazer e tudo mais, cara, é anos. Mas uma vez que você estabeleceu isso, os ganhos são muito longos. Então isso aqui vai reduzir poder estatal via reduzir poder discricionário, via reduzir esquemas de corrupção de fiscais, via reduzir arrecadação e colocar mais dinheiro dentro do bolso das pessoas, vai reduzir a capacidade do Estado de fazer perseguição política, o que aumenta as chances de se elegerem prefeitos e vereadores de oposição ao sistema, prefeitos e vereadores que defendem liberdade, que são liberais ou libertários e que vão fazer efeitos maiores do que esse. Porque para pensar, cara, isso aqui pode... Todo ano você tem, todo ano eleitoral você tem 5.570 corridas de prefeito, certo? E algumas delas vão ser decididas por pequenas percentagens. Essas podem ser influenciadas por essas coisas de perseguição política? Lógico. Ah, mas vai ser umas 5, 10, 20, 30 cidades, no máximo. Então, tá bom. Você não quer elas? Você prefere não ter? E lembre-se do fato de que assim, a gente tem 2 prefeitos do Novo com pesquisa de avaliação, que é o Falcão e o Adriano. O Falcão tem 92% de aprovação e o Adriano tem 93%. Então você pegou, você não solta mais. Fora a transformação gigante que eles vão fazer. E depois você tem o que isso vai ter efeito em atrair votos para deputados federais e estaduais eleger. Então, vocês entendem os efeitos sistêmicos disso? Isso começou lá em 2020, com muita gente dizendo, 4 anos atrás, que não ia dar nada eleger vereadores e tudo mais, que não vai mudar nada isso. E aqui estamos, quase 4 anos depois, aprovando todas essas coisas. E ainda tem gente que falando que não vai dar nada. Esse ano vai ter alguma coisa como 10 vezes mais candidatos concorrendo e provavelmente, né, pela regra de 3, eleitos. A gente elegeu um prefeito em 2020, depois vieram mais 3. A gente pode terminar aí 2024 com 20, 30 prefeitos, alguma coisa assim, não sei, tô chutando. A gente terminou 2016 com 5 vereadores no movimento. A gente terminou 2020 com 50, 60 vereadores no movimento. A gente pode terminar 2024 com 500 a 600 vereadores no movimento. Em parte ajudados por coisas como essas. Demora. Fazer o quê? Mas é esse trabalho, e essa que é a dificuldade de você fazer coisas no longo prazo, que vão dar os resultados no longo prazo. Versus só querer ficar aparecendo e causando agora que não traz nenhum resultado no mundo real hoje. Então eu fico puto com esse desbalanço, mas tudo que eu posso fazer hoje, dentro do meu poder, fazer um vídeo longo que vai explicar isso tudo e, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas vão assistir, mas aí, elas aprenderam alguma coisa e a gente constrói em cima disso. Vale lembrar, a jornada do Novo 2024 está aberta de novo, que é o processo de seleção para quem quer ser candidato a prefeito e vereador. Já temos milhares de candidatos a vereador aprovados, temos dezenas de candidatos a prefeito aprovados, nós temos, acho que uns 200 no sistema já para que querem se candidatar a prefeitos também pelo Brasil. Nós vamos ter muitos candidatos por aí. E a liberdade vai continuar andando, cara. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Mas a gente vai continuar vencendo, esse negócio vai continuar crescendo. Se você quiser ser candidato, o link vai estar na descrição também. E o link do Chopp Sem Imposto também estará na descrição. Obrigado a todo mundo que ajudou ao longo desses anos, que emprestou seu apoio de várias formas diferentes. Mesmo que seja só deixando um comentário positivo, você faz a diferença. Por esse vídeo é isso.